Cristianismo contra idolatria. Esta mensagem titulada Cristianismo contra idolatria, Christianity versus Idolatry, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 17 de dezembro de 1961, num domingo de manhã no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Neville. Senhor abençoe. Bom dia, amigos. É um privilégio estar de volta ao tabernáculo esta manhã, sentindo-me renovado e bem. Anteontem nem conseguia falar. Peguei esse vírus que anda por aí, sabem? Entra na garganta e o deixa rouco, mas o Senhor me ajudou e me livrou dessa condição para poder falar-lhes esta manhã. E estamos contentes por haver um belo tabernáculo lotado e pessoas em pé. Gostaria que tivéssemos lugar para dar aos que estão em pé. Seria um prazer se tivéssemos, mas acho que está tudo ocupado. Sei que não gostariam de vir e se sentar com estas crianças no altar e dar as costas para esta outra direção. Agora, faz alguns dias que estou estudando história e pensei em talvez esta manhã, em vez de pregar, poderia ensinar um pouco sobre a palavra de Deus. E agora provavelmente nos atrasaremos um pouquinho, assim eu vou... Alguns de vocês que queiram trocar de lugar com os que estão em pé ou algo assim, sem dúvida seria ótimo se pudessem trocar e lhes dar um pouco de descanso. E agora, muitos dos meus amigos, vêm, alguns de muito longe, desde a Geórgia, de Ohio, Tennessee, diversos lugares, Illinois, Missouri, Michigan, vêm de Chicago, só para uma pequena reunião como esta no tabernáculo. Fico tão agradecido por pessoas assim. E não só isso, mas gostaria de dizer isto, não em benefício mas em benefício da palavra de Deus. Quase todas essas pessoas não só vêm, como também trazem seus dízimos para entregá-los à igreja, para ajudar. Agora, são amigos leais. Não se pode esquecer de pessoas assim. E então, às vezes, talvez eu tenha de dizer algo que as magoe, mas depois vocês verão o que significa. No coração, você não quer fazer isso, mas ainda assim, há algo que diz, você tem de ser feito. Vejam, então, você tem de fazer. E ao vê-los vindo de toda parte, tentando servir ao Senhor, e crendo no ministério que o Senhor me deu, e confiando que sou servo dele, que não lhes diria nada errado, então, com absoluta sinceridade, realmente tenho de fazer tudo o que sei para pastorear as almas dessas pessoas, sabendo que não vêm aqui só para serem vistas, cruzando montanhas e colinas congeladas e vindo por estradas congestionadas e seus filhos com falta de alimento e com sono e sua mala na parte de trás do carro. E sabem, é difícil. Mas a Bíblia falou de tais pessoas no livro de Hebreus, capítulo 11. Até mesmo o mundo não é digno de tais pessoas. Eu digo isso porque é de coração. E muitos são daqui de New Albany, Louisville e mediações de Kentucky e diversos lugares não tão distantes, todavia são leais em vir de carro pelo gelo, neve e tudo mais para chegar aqui. Agora, domingo que vem é véspera de Natal e achei que tinha uma mensagem de Natal para a igreja, mas eu tive um sentimento pelas criancinhas que devo dizer que se eu estivesse aqui, então as criancinhas provavelmente, muitas delas de longe, perderiam seu Natal e tal, então seria meio difícil para essas criancinhas. Mas antes de ir, agora sei que aqui não ensinamos nossos filhos sobre esse mito de Papai Noel, não cremos em contar mentiras a ninguém, então vocês não vão mentir para seus filhos. Coisa assim é o auge da mitologia, disso ocupar o lugar de Cristo no Natal.
E o Natal perdeu. O Natal não é mais uma adoração, é uma celebração, beber, jogar, fazer farra, pagão ao extremo. E não é... Eu queria... Talvez depois do Natal eu fale de novo sobre o Natal, vejam, para não privar os pequenos. Mas não se pode dizer isso às criancinhas assim. Elas veem as criancinhas na noite de Natal, ganhando presentes de Natal e coisas assim. Elas não entendem, estão vendo? Elas só são muito pequenas e temos de nos lembrar delas que têm coisas em comum. Temos de pensar como pequeninos para nos lembrar dessas criancinhas, que elas mesmas... Estou falando muito alto, irmão? Com volume alto demais? Estão me vendo bem aí atrás? Bem atrás? Hã? Esperem, estou perto demais. Qual microfone está ligado? Os dois? Este e este? Eu acho que é aquele ali que está bem. Esse é. Agora, como está? Assim está melhor? Agora, ótimo. Bom, agora, os pequeninos têm de entender, sabem? São pequenos e temos de nos lembrar que também já fomos. E lembro-me de quando éramos criancinhas. Eles saíam e cortavam um cedrinho em algum lugar e mamãe fazia pipoca e amarrava com barbante em volta dela. Era quase tudo que havia na árvore. Mas pendurava aquelas meias velhas esfarrapadas lá como... e talvez ela pegasse um saquinho de balas e aquelas balinhas duras, e 2 ou 3 para mim, e 2 ou 3 para Ramp, e 2 ou 3 para este... Só umas balinhas, e ficávamos com elas o dia todo chupando, sabe? E enrolávamos num pedacinho de papel e colocávamos no bolso. E se ganhávamos um revólver de brinquedo ou um pequeno apito para soprar, era uma grande coisa, nos animava. Hoje, claro, é diferente. Os pobres ganham um pouquinho de dinheiro e podem comprar mais coisas para os filhos. Eles se vestem melhor, comem melhor, vivem melhor. E por toda parte acho que estão em melhor situação e com a condição salarial de hoje. E portanto as criancinhas, é preciso dar-lhes algo. Mas não deixe de sempre dizer-lhes que não existe isso de Papai Noel, pois não está certo. Um dia destes elas virão e dirão: e como fica Jesus então? Entendem? Entendem? Assim, digam-lhes a verdade, sejam honestos com todos. Seja a verdade. E vocês não diriam algo errado, principalmente a seus filhos, pois eles se levantariam e diriam: eles creem que vocês são cristãos e querem que vocês creem que o que vocês lhes dizem é verdade. Assim, não deixe de lhes contar a verdade, então dará tudo certo. Agora, e então se puder, quero ter pelo menos mais uma noite ou um dia para o tabernáculo antes de partir em meus próximos anos de serviço, ou melhor, ano de serviço. E se for a vontade de Deus, quero tentar conseguir mais reuniões no exterior este ano, pois sinto a necessidade disso, especialmente na Suécia e Noruega e muitos dos países escandinavos e na Ásia. Sinto que devemos estar desesperadamente em oração sobre estas coisas, pois devemos aprender a direção do Espírito Santo e a direção em que nos conduz e as coisas que devemos fazer. Estudando a história primitiva da igreja, a de Broadbent e de Heseltine, e de muitos de seus comentários sobre isso, Pais e Nicéia, e ontem concluí a vida completa de São Martinho, que a Igreja Católica se recusou a canonizar. Deus o fez. Assim eles, de sua grande vida e como os mesmos sinais e prodígios seguiram esse homem ao longo da vida, como ressuscitou 2 mortos, expulsou espíritos malignos, falou em línguas desconhecidas e teve visões e tal, e como foi um grande homem. Todavia, o verdadeiro segredo do seu poder era ser humilde perante Deus. E vemos hoje que a igreja, mesmo ensinando o seu poder e ensinando que os sinais seguem o crente, ainda assim os vemos cheios de si. Sou melhor do que você. E isso não é próprio da igreja primitiva, vejam. Eles eram humildes e amáveis uns com os outros, e afáveis, compreensivos, e é tão diferente hoje. E será que muito disso não nos desviou do verdadeiro âmago da mensagem, pois vamos querer nos humilhar? Mantenha-se. Quanto mais humilde puder ser,
mais Deus o usará. Estudando mitologia e todos esses mitos, o Natal em si é um mito. Não há nada de verdadeiro no Natal. O Natal nem foi mencionado na Bíblia, nunca adoraram o dia do nascimento de Cristo. Não havia isso. É um dogma católico romano e não um ensino cristão. Não há escritura para isso em parte alguma da Bíblia. E durante os primeiros 100 anos depois da Bíblia, vejam, nada disso. É só um mito. Papai Noel, comércio, tudo isso tornou-se uma grande miscelânea. Se buscassem e estudassem o começo disso e olhassem agora, vocês veriam onde estamos. Não resta nada. Nada pode ajudar exceto a vinda do Senhor, só isso. E não há nada agora que possa nos ajudar a sair deste caos exceto a vinda do Senhor. Este é o interruptor que corta a gravação das fitas? Talvez melhor deixar tudo isso fora, não divulgar, porque é muito duro. Mas digo isto para... Estão gravando fitas agora? Não venda estas fitas. Vejam, essas fitas não são para venda. Elas podem circular na igreja ou assim por diante, mas porque causará confusão, com toda certeza. Estão vendo? Assim, segure até as arrumarmos de forma diferente. Agora, antes de abordarmos a mensagem, e tente ficar o mais concentrados e tranquilos possível. Não vou demorar muito, mas quero dedicar tempo para esclarecer, para que realmente entendam. Agora, vamos primeiro... Agora, se não houver mais nada, creio que até agora há... O irmão Neville diz que há alguns lugares disponíveis. Sim, que aquelas senhoras que estão aí de pé, na lateral, venham para cá. Há um lugar aqui em cima para as irmãs. Sim, aqui tem um, bem aqui em frente. Aqui tem uma cadeira, bem aqui atrás. Há criança aqui no altar, se alguém quiser subir e uma criancinha der seu lugar a algum adulto de pé, ora, há espaço no altar aqui para as crianças e os adultos poderiam ficar com o lugar. Aquelas senhoras de pé lá atrás, da pilastra, se vocês... Está bem aqui atrás no canto, mas é melhor do que ficar aí de pé. Se quiserem ficar, há algumas aqui na plataforma. Agora, alguns dos irmãos que queiram vir aqui, essas crianças têm... Aqui está uma ao lado do irmão Way. Venha agora, sente-se aqui em volta para que todos fiquem à vontade, sintam-se em casa. Há um lugar bem aqui, irmão Shelby, aqui em cima na plataforma. Se quiser aqui sentar-se junto a nós, aqui em cima mesmo. E o irmão Evans, e o irmão Charlie, vocês, aqui tem um lugar, bem aqui, e um bem aqui, e dois bem aqui. Venha, irmão aí venha, fique confortável para podermos deixar todos sem se movimentar o máximo possível para o culto, para que não fiquem cansados, esgotados e de pé. Alguns de vocês aí atrás, uma irmã lá atrás na entrada, de pé, bem lá atrás na entrada, vocês estão... Ainda há lugar. Aqui tem outro. É um banco de piano que alguém pode usar, se quiser vir e se sentar nele. Estaria bem. Vejo uma senhora lá atrás apontando para um lugar desocupado ao seu lado, assim. Está bem. Fique o mais confortável possível agora. E agora, enquanto nos acomodamos, vamos... São uns 20 minutos, 10 horas e 23 minutos deste dia, 17 de dezembro. Está chuvoso lá de fora, aqui em Jeffersonville esta manhã. E estamos mal por fora, mas sentindo-nos bem por dentro. Maravilhoso! Sabendo que estamos nos aproximando, a vinda do Senhor está próxima, e nos aproximando da eternidade, e estamos tão agradecidos a Deus de podermos nos pôr de pé esta manhã e transmitir ao crente, ao incrédulo, a palavra do Deus vivo, confiando que será um grande dia para todos entendermos as coisas do Senhor. Agora, inclinemos a cabeça só um pouco para a oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada, se houver alguém que gostaria de ser lembrado, levante as mãos a Deus. Lembre-se do seu pedido no coração. Obrigado. Nosso Pai Celestial, como agora estamos no tabernáculo, todos sentados, e o microfone está ligado, e os gravadores funcionando, e os cristãos orando, pedidos foram manifestados.
e por umas 2 ou 3 semanas estudei constantemente sobre esta mensagem para hoje. Só umas palavras que talvez o Espírito Santo use para deixar claro o assunto no coração das pessoas, para que vejam o tempo em que vivemos e se preparem para se encontrar com o Senhor Deus. Rogamos por todos os nossos enfermos e aflitos em toda parte. Ó Jesus, lembra-te da tua igreja, Igreja Universal, em todo o mundo esta manhã. Alguns nas matas, alguns no Vale da Decisão, alguns deles estão no topo da montanha. Em todo o mundo os teus filhos estão dependendo de ti e invocando-te. E como João de outrora disse na ilha de Patmos, ora vem, Senhor Jesus. E entendemos que não estamos sem a presença do inimigo. Ele está sempre perto para impedir ou parar e fazer qualquer coisa que possa. Mas, ó Senhor, concede fé aos teus filhos esta manhã, poder para se elevarem acima do inimigo, para abrir o coração e fazer de suas almas um campo de terra fértil onde a palavra da vida possa ser semeada e produza grande alegria e uma vasta colheita. Rogo, Senhor, que abençoes tua palavra e teus servos. Ajuda esta minha voz fraca para que eu fique firme pela unção do Espírito Santo. E então, na fila de oração, dá poder e fé, Senhor, para que não haja uma pessoa debilitada entre nós quando deixarmos este edifício. Concede, Senhor. Sabemos que estamos vivendo no tempo do fim e pedimos-te que nos abençoes agora enquanto continuamos a esperar em Ti e lemos a Tua palavra. Rogamos, em nome de Jesus. Amém. Agora, vou ler 2 ou 3 lugares na Escritura e, como anunciei domingo passado, que hoje tentaria falar sobre cristianismo contra idolatria. E esse é o nosso tema para esta manhã. E agora, não sou teólogo nem estudioso da Bíblia, de modo algum, só um iletrado que ama o Senhor Jesus de todo o coração. Não afirmo ser teólogo, nem tento tomar o lugar de um, só tento, na humildade do meu coração, explicar essas coisas que sinto que o Espírito Santo me revelou e devo dar à minha igreja, porque é do meu interesse que esta igreja cresça, que esta igreja esteja espiritualmente correta, e é do meu interesse porque esta igreja é do interesse de Deus, e o interesse dele é o meu interesse. Assim, devo cuidar disso. Lendo as histórias antigas sobre Irineu e os demais, como conservaram suas igrejas sem mácula das coisas do mundo, como aqueles antigos professores se levantaram lá e realmente permaneceram com aquele evangelho, a Bíblia não estava escrita então da forma que a temos agora, não até a Reforma, e Lutero a imprimiu, mas eles tinham o que chamavam o Evangelho e Apóstolo, e ficaram com isso. Agora, os 2 lugares que temos em vista ler esta manhã, um deles encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 7, e começando com o versículo 10 até o 18. E outro lugar encontra-se em Atos 7, 49. E se querem marcar o texto para isto, ou o texto extraído disto, Jeremias 7, seria o versículo 18. Quero começar lendo a partir do versículo 10. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos de todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, que eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei isto também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dou a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei de diante de minha face,
Irei lançar a todos os vossos irmãos, lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não pagues por este povo, não ores por este povo, nem levantes por ele o clamor ou orações, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura, não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Agora, quero parar antes de ler o versículo final. Permito-me começar de novo aqui. Deus repreendendo este povo e dizendo, nem orem por eles. Permitam-me começar com o versículo 16 e ler até o 18 agora. Escutem com atenção. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou orações, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogos e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações e outros deuses para me provocardes a ira? Agora, gostaria de abrir agora no livro de Atos, capítulo 7, e começar com o versículo 44 e ler até o 50. E estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da nossa presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça com Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Agora, podem ver pela leitura da Escritura que estou colocando o meu pensamento esta manhã para começar sobre idolatria primeiro. Há pouca coisa escrita sobre idolatria. Não há muitos livros para explicar a idolatria, o que é idolatria, e ainda assim o mundo está cheio dela. Penso que o motivo é porque nunca foi realmente explicado ao povo, não sabendo o que seria. E tem sido meu privilégio, e meu grande privilégio na vida, ao viajar, ver idolatrias, saber o que é. E então, estudando idolatria nas últimas semanas, mitologia grega e mitologia romana, então isso me leva a ver se matam, ainda mantém isso vivo, ver se a idolatria permanece como era no princípio. Hoje, ao viajar, vendo a idolatria, e então, vendo como começou, lendo como começou no passado, nos dias primitivos, vejo que não mudou. Agora, eu estive na Índia, a Índia está cheia de idolatria. Eles têm os que andam sob o fogo lá e os diversos... Acho que numa tarde em que cheguei em Bombaim, fui recebido aquela tarde por... Alguém me contou, eu não sabia quem era quem. Estavam bem no templo dos jainistas. E foram 17 ou 7 religiões diferentes, e estou certo de que foram 17 religiões que se encontraram comigo lá num desafio à palavra, e cada uma delas firmemente contra Cristo. 17 religiões diferentes. Eles fizeram-nos tirar os sapatos no templo e entrar, e puseram-nos sentados em almofadas, e levaria algum tempo para descrever toda a ladainha, como chamam, pela qual tivemos de passar. Mas o prefeito da cidade nos levou lá e ele próprio era hindu, o qual é maometano, e Maomé foi um profeta e procedeu da linhagem de Ismael, que também era filho de Abraão.
E foi a esta linhagem que este famoso evangelista no mundo hoje, que fugiu de um dos homens deles, o qual o desafiou a um confronto na palavra, e em minha opinião o evangelista deveria ter dito: não tenho dons e curas, mas nosso corpo de crentes tem. Dê-me algumas horas e trarei alguém aqui. Estão vendo? Mas claro que ao fazê-lo, o evangelista ficaria em situação difícil com as organizações que o estavam apoiando, e então seria rejeitado. E então, reconsiderando isto, não creio que eu teria deixado aquele incrédulo triunfar sobre a palavra de Deus. Se fosse derrotado, eu ainda assim ficaria lá e mostraria minha fé e crença em Deus de que Ele permanece o mesmo. Como os filhos hebreus disseram: nosso Deus nos pode livrar desta fornalha de fogo, entretanto não nos inclinaremos aos teus ídolos. Sim, creio que teria sido mais corajoso. E repetindo, eu, sendo doutor em teologia e bem situado em escritura, como o grande evangelista é, e homem poderoso que é, creio que eu o teria desafiado na palavra. Se Jesus foi o Cristo ou não, ou se Maomé foi o profeta, e o teria testado pela sua própria Bíblia. Se esse fosse o meu chamado na Bíblia, como é o de evangelista, para explicar isso, eu teria tomado essa posição em vez de fugir e bater em retirada. Isso não mostra aquela verdadeira coragem cristã que fica firme, quer viva, quer morra. Deus pode livrar. Creio que eu o teria confrontado. Mas eles se esquecem de pensar em Bombaim quando o cego lá, os maometanos daquela noite, recebeu sua vista na reunião. Eles não mencionariam isso. No entanto, sobre estas pessoas, elas não são hipócritas, são sinceras. Tão sinceras quanto vocês e eu, e às vezes mais do que somos aqui nos Estados Unidos. Não são hipócritas, creem de verdade naquilo e praticam com tudo o que há neles. Permito-me mostrar-lhes uma coisinha sobre idolatria. Esqueci o nome do Deus, que é o Deus dos que andam sobre o fogo, mas é uma enorme estátua com algo similar a um rosto humano, um tipo de rosto entalhado, com orelhas enormes para ouvir todos os seus pecados e assim por diante, e grandes rubis como brincos em suas orelhas aqui, que provavelmente custariam $500,000 cada, talvez. Isso pode estar superestimado, pode estar subestimado, mas joias de tão grande valor nesse ídolo. E o sacerdote do templo traz o pobre lavrador. Ele não tem de ser só uma pessoa comum, não tem de ser especial. É só um homem comum, um lavrador que quer agradecer ao seu Deus por uma boa colheita. E ao fazer isso ele mostra sua fé em Deus, quando vem ao templo e é abençoado por seu sacerdote. E então, aprontando-se para andar por um tanque de brasas que tem dezenas de centímetros de profundidade e dezenas de centímetros de largura, e sopradas com sopradores até ficarem brancas e tão quentes. Agora, isso não é fingimento, é verdade. Ele vai diante do ídolo, confessa seus pecados a este sacerdote e derramam água nele, água benta, e assim por diante, que o sacerdote abençoou. E então muitas vezes pega um grande anzol de pesca enorme, talvez de 12 a 19 milímetros de diâmetro, da ponta até a haste da traseira do anzol, e colocam uma bolinha de água nele, como um pequeno enfeite de árvore de Natal, e uma bolinha, e enchem-na de água para deixá-la pesada, e pegam literalmente milhares delas e as engancham em sua carne, forçando para fora. Eles as empurram enquanto entram em sua carne, para passar pela tortura, para agradar ao seu Deus, o ídolo. Eles não são hipócritas. Então, muitas vezes puxam a língua para fora e enfiam uma lança com uma forquilha nela, atravessam a língua e o nariz e os prendem juntos, dão pontos de linha e costuram a boca, se eles que falaram coisas erradas. E que tortura! E então se sentam ao lado deste grande tanque de fogo, matam um bode para apaziguar o ídolo, para oferecer uma vida por seus pecados. E vocês deviam vir o alvoroço quando aquele bode é morto. Confessam seus pecados sobre ele e matam o bode, tomando o sangue como expiação.
Então, se este que anda sobre o fogo, se ele fica com medo e corre atrás do fogo, traz reprovação sobre si, mas ele deve andar devagar e firme por essas brasas. E às vezes elas são de até 4,5 metros de profundidade, estas brasas. E talvez 4,5, talvez 4,5 metros de profundidade, e talvez 27 ou 36 metros de comprimento, e uns, talvez 2,5, 3 metros de largura, e ficam brancas e tão quentes. E ele não está usando nada além de um pedaço de pano, que é como uma tanga enrolada no quadril, e chega lá com tudo isso pendurado e sangrando, e anzóis de pesca e tudo mais em torno do corpo, estimula-se até ficar frenético e com a baba branca escorrendo da boca. E lá vem ele, andando por aquele fogo, e sai andando completamente ileso do outro lado, pelo fogo, e talvez seus pés afundando assim, as pernas, no fogo, 60 centímetros ou mais enquanto anda, trazendo para cima em sua carne humana aquelas brasas vermelhas e tão quentes, andando por aquele fogo, e sai ileso do outro lado. Você poderia olhar para seus pés, nenhum arranhão ou queimadura. E observando isso e pensando que se um sacrifício a um ídolo pagão com sangue de um bode, com fé em tal coisa protegeria o pagão do fogo, o que faria o sangue de Jesus Cristo pelo crente no Deus vivo? Agora, idolatria é algo estranho. Temos tido isso ao longo das eras, acho que desde o princípio do tempo. Agora, a ordem para esta adoração de ídolo é ao homem que põe o ídolo, arruma o ídolo, então chega e se prepara para esta grande adoração. Agora, ele crê que este ídolo foi feito à imagem de algum Deus que ele nunca viu. Ele é sem forma, sim, ele crê que ele está na imagem deste ídolo que faz este Deus. Agora, não deixe que isso lhes escape. A imagem é feita à imagem do Deus mítico que ele crê que isso é. Então ele vai diante deste ídolo e se prostra, e crê que o Deus, que é uma pessoa invisível, entra neste ídolo, e ele crê que fala com Deus através deste ídolo, que Deus se faz entrar neste ídolo e lhe responde. E muitos de vocês, professores aqui, que estudaram mitologia, afirmavam naqueles dias que aqueles deuses tinham até batalhas entre si e tudo mais. Agora, em outras palavras, o Deus se hipnotiza da sua posição sobrenatural para dentro deste ídolo e responde ao adorador através deste ídolo. E o adorador, em algum tipo de sentido emocional estimulado, crê que o ídolo fala com ele, ao seu coração, e que seus pecados lhes são perdoados e tudo mais através deste ídolo, e o que claramente mostra que é o diabo que faz isso. E não fazem coisas ao acaso. Alguns fazem, mas há alguns adoradores de verdade dessas coisas. Por exemplo, eu poderia lhes contar histórias de como aqueles demônios naqueles ídolos realizam todos os tipos de coisas, fazem sangue sair de coisas e tudo mais. Eles são demônios. E se você não crê em que realmente há um diabo, você não crê que há um Deus, com certeza. Você tem de crer no contrário, o pró e o contra. Assim, há um verdadeiro diabo, e ele é uma pessoa, não um pensamento, é uma pessoa. Agora, há ensinamentos existentes que dizem o diabo é só um pensamento mau que você tem. Não é. O diabo é uma pessoa. As mesmas pessoas creem que o Espírito Santo é só um bom pensamento que você tem, mas não creia nisso. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Cristo em forma de Espírito. Agora, estes idólatras têm suas escrituras prontas, ou os lugares para suas escrituras. Eu posso me referir a algumas delas em breve. As escrituras, podemos ler algumas. Agora, esses idólatras, prostrando-se diante do ídolo, creem que o Deus que estão adorando está representado neste ídolo. Agora, entenderam que o adorador não é um hipócrita? Ele realmente está se apossando de algo que está naquele ídolo, porque volta a ele faz algo, recebe isso daquele ídolo, o qual é um Deus mítico, não um verdadeiro.
E muitas vezes o diabo entra nessas coisas. E às vezes o diabo entra em reuniões e se faz passar por Deus. Tenho visto isso em meu ministério. Agora lembre-se, isto é só estamos ensinando esta manhã. E quero que esta igreja, quando eu partir para o ministério aqui, para sair aos campos, quero que vocês fiquem com seu pastor e fiquem com o ensino que é ensinado aqui. Fiquem com esta palavra, não a deixem. Fiquem exatamente com a palavra, não importa o que aconteça. Fiquem com essa palavra, entenderam? Agora, é só porque sou só um dos pastores aqui. O irmão Neve ensina a mesma coisa que eu. Assim venho à igreja e ouço a palavra. Não sei para onde ele me guiará. Eu disse à minha esposa esta manhã à mesa, há algo em mim que tem clamado todos esses anos. Descobrirei o que é. Agora, não sei em que direção ele guiará, para onde irá. Mas para onde me guiar, eu seguirei. Agora, a idolatria ainda existe hoje. Vejo pessoas vindo ao altar e com declarações cegas de professores cegos que dizem: somente se abra, esqueça tudo, faça de sua mente um espaço em branco, você se tornará um Elias, você se tornará isto, aquilo mais. Que mentira! Não se vem a Deus. Isso é abrir a alma para todo tipo de espíritos demoníacos entrar. Não faça isso. Você precisa se lembrar de que há um diabo. E ele imita Cristo quase ao pé da letra. Estava lendo na vida de São Martinho faz um tempo que um rapaz, na verdade ele era um monge, e disse que Deus o chamou para ser um dos antigos profetas. Escute-me, sou um dos antigos profetas. E a escola, Martinho, claro, não daria ouvidos a tal coisa. Assim eles não creram nisso porque a vida do rapaz não era de acordo. Por fim ele disse: vou lhes provar que sou chamado para ser um antigo profeta. Bem jovem, disse, mas fui chamado. Vejam, dons e vocações são sem arrependimento. Vejam, eles saem da palavra. E quando você sai da palavra, envolve-se com qualquer coisa. E este rapaz disse: esta noite, por volta da meia-noite, Deus me dará um manto branco para me sentar entre vocês, para mostrar que sou um antigo profeta. Assim aquela noite, todos ficaram escutando e sussurrando, entre, e as pessoas passando, e o rapaz recebeu um manto branco. Quando o visitante os deixou, eles foram e olharam para o manto, era genuíno, um verdadeiro manto branco, parecia muito bom. Mas o velho bispo não conseguia entender, não parecia certo, porque não era escriturístico, um manto branco. E quando fez, disseram: pega este manto e vá ficar diante de São Martinho, aquele homem de Deus. E ele se recusou. Não queria ficar diante daquele profeta genuíno. Ele se recusou a ficar e forçaram-no a fazê-lo. E quando começaram a levá-lo, o manto desapareceu e foi para algum lugar. Não souberam para onde foi. Vejam, quando vem um confronto. Se tem ouro genuíno, você não tem de se preocupar se é bom ou não. Suportará a prova em qualquer lugar. E o verdadeiro Espírito de Deus suportará a prova, pois é provado na palavra de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já vi pessoas ficarem histéricas, boas pessoas. Agora, podem ver porque não quero que esta fita seja vendida. Já vi boas pessoas e pentecostais, pastores que não entendiam. As pessoas ficam histéricas e caem em transe e assim por diante, e fazem coisas e por fim as mandam para o hospício. Foi por abrirem o coração pessoas inocentes, e demônios entraram e tomaram o lugar. Há um verdadeiro diabo. Estava lendo aqui onde um veio, creio que foi Irineu ou Martinho, um deles. Alguns estudiosos da Bíblia são mais conhecedores do que eu. Tinha uma coroa de ouro na cabeça, de manto branco, sapatos incrustados de ouro, e disse: sou o Cristo, confessa-me. Aquele santo se recusou a fazê-lo. Aquele verdadeiro profeta de Deus ficou lá e esperou. Ele disse 2 ou 3 vezes: sou o Cristo, confessa-me. Ele disse: nosso Cristo não vem assim. Isso mesmo. Você tem de conhecer a palavra. Fique na palavra.
Veja, a grande batalha está próxima. Agora, temos brincado de igreja por anos e anos, mas a hora chegou agora em que Jambres e Janes resistirão a Moisés como a Bíblia disse que fariam. E será uma batalha espiritual, conflito. Haverá alguns que continuarão. A igreja denominacional passará direto ao domínio e continuará de forma que age. Mas quero dizer que o crente verdadeiro e genuíno está chegando a esse campo de batalha. E é melhor você ter experiência e saber o que está fazendo, ou poderia receber um espírito maligno tão facilmente e não saber. Se for contrário a essa palavra, não creia. Fique com essa palavra. A idolatria. A idolatria é antiga. É antiga aqui nos Estados Unidos. E anos atrás, os índios Pueblo, lá no Arizona, tinham uma adoração de ídolos. E era que eles tinham um deus da chuva. E o deus da chuva pegava uma tartaruga da lama e faziam uma imagem de uma tartaruga da lama e punham manchas nela toda, como se tivesse saído da lama, e se prostravam diante desta tartaruga da lama, crendo que havia um deus da chuva que descia o casco desta tartaruga da lama e falava com eles através desta tartaruga da lama, pois criam que ela vivia na lama e na umidade e era uma deusa sobre isso. Tinha uma mitologia, como uma fé fabricada do que é verdade. Agora, e adoravam demônios fazendo assim. Ao adorar uma tartaruga da lama, pensando que era um deus da chuva, traziam espírito sobre si, sem dúvida, porque abriam o coração a isso, mas era o espírito errado. Tantas pessoas hoje estão abrindo o coração ao que é errado. Você recebe um espírito, sem dúvida, mas muitas vezes ele contradiz a palavra, dizendo: os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como isto ou aquilo. Lembre-se, é um diabo sob o disfarce de cristianismo. Deus nos ajude quando tratarmos disso daqui a pouco para que o vejam. Vejam que é um espírito maligno no disfarce de cristianismo. Mas não é o Espírito de Cristo, pois o Espírito de Cristo vem à palavra todas as vezes. Ele não pode negar sua própria palavra. Agora, quando o cristianismo chegou a Roma, na própria cidade de Roma, havia 400 templos pagãos dentro do muro de 11 quilômetros. 400 templos pagãos. E eram para deuses e deusas. Deuses e deusas, mulheres e homens. 400 deuses. Pense nisso, 400. Agora, foi o que Paulo achou quando foi a Roma. Foi o que Áquila e Priscila tiveram quando foram mandados embora do Pentecostes e estabeleceram a igreja em Roma. Foi o que acharam. Adoração pagã de ídolos. Havia uns 2 milhões de pessoas em Roma, na Roma metropolitana, isto é, os escravos, e os suburbanos de fora, e assim por diante, uns 2 milhões de pessoas. Mas os muros ao redor de Roma tinham 11 quilômetros, e dentro desses 11 quilômetros, bem ao pé da montanha, havia 400 templos pagãos, a deuses e deusas pagãos. Agora, gostaria de falar só um pouco aqui sobre algo que tirei das histórias, e tenho uma bem aqui comigo. A maneira como entravam em adoração. Como chegava a adoração? Como um pagão ia à adoração? A primeira coisa que fazia era ir ao templo e encontrar o sacerdote pagão. Então, lhe dava uma oferta de certa quantia em dinheiro e então um sacrifício, um animal para apaziguar o Deus com que ia falar. E às vezes, num único templo, havia mais de um tipo de Deus. Havia deuses e deusas e tudo mais no único templo. Assim o sacerdote pagão, ele ia até ele dava dinheiro e o sacerdote pagão lhe dava uma vela comum de sebo. E então o adorador pegava a vela, depois de pagar o sacerdote, pegava a vela e ia certo ao altar do Deus com quem queria falar. E no altar havia fogo, onde o sacrifício seria queimado. Ao pé da estátua, o grande templo de bronze, ou ídolo, e ele pegava a vela e acendia com o fogo do altar do ídolo, acendia a vela e se abaixava ao pé do altar diante do ídolo e colocava sua vela. E então, depois de colocar a vela,
Acho que era assim que certo Deus, dentre todos os outros, sabia em qual das estátuas devia entrar, sabem? Para voltar e falar com ele. O motivo da vela eu não sei, mas ele colocava a vela acesa com os fogos do altar, e então saía ao pavimento do tabernáculo e lá se prostrava no chão. E lá punha toda a alma, toda a força em sua oração, e orava a este grande Deus, de algum tipo, uma fé fabricada, um Deus mítico. Rogava a este Deus para descer nesta imagem e falar com ele. Foi dito que um dos imperadores conseguia se prostrar de tal modo diante da imagem de Apolo, que podia até dizer que ouvia vozes vindo do ídolo, respondendo-lhe, prostrando-se. Você diria quanto a isto, irmão Branham, ele ouvia uma voz? Não duvido que ouvia, mas era a voz de um diabo. Não havia tal coisa como Júpiter, um deus, e todos esses outros deuses que eles tinham, mas prostravam-se, e ficavam lá, e adoravam. Adoravam este Deus misterioso do qual nada sabiam, enquanto seu espírito estava no ídolo, com quem achavam que ele se parecia. Eles lhe faziam uma imagem e isso achava favor com ele. Então faziam uma oferta. Então, quando se achava todo estimulado nessa emoção, ele subia de novo perante o ídolo e desta vez o sacerdote pagão tinha lhe trazido alguma comida e bebida e posto aos pés do ídolo. E então, agora tenho isso escrito aqui nesta página, estou lendo direto aqui, entendem? Ele se abaixava ao pé deste ídolo e pegava um pouco desta oferta de bebida e dava uns goles e dava umas mordidas na comida e então a derramava nos pés do ídolo. O que ele estava fazendo? Tendo comunhão com diabos, comungando com diabos, deuses e deuses. Apenas um tipo figurativo do cristão comungando com Cristo, comendo a comunhão. Esse foi um tipo que a primeira igreja, os primeiros peregrinos do evangelho, que vieram a Roma, acharam. Foi com essas pessoas esse tipo de adoração. Baal era o deus mais famoso de toda a era dos ídolos. Era Baal. B, 2 As, L. Ele era um deus sol. Então ele tinha uma esposa, o deus lua, deusa, Ishtar. I-S-H-T-A-R, Ishtar. E também se pronuncia A-S-T-A-R-T-E, Astarte. Está na moeda romana. Ela era chamada a deusa lua, ou rainha do céu, mãe de deuses, a deusa lua. E o deus sol era Baalim. Bem, quase todos os pagãos adoravam esse sol. Até os índios faziam mesmo quando chegamos, descobrimos a América aqui, quando a América foi fundada. Os pais chegaram aqui, eles descobriram que ainda adorava-se o sol, porque nisto eles adoravam. Era assim que estavam adorando os deuses e deusas em Roma, quando os cristãos chegaram a Roma. Agora, em minha viagem, notei que a idolatria não mudou, e tampouco o verdadeiro cristianismo. Ambos ocupam seus lugares e ocuparão até a vinda do Senhor Jesus. Gostaria de falar só um pouquinho sobre isto para que tenham uma noção, e se são espirituais, sem dúvida entenderão. Porque Baal era o deus sol. Bem, os bolos que eram feitos, e Jeremias disse aqui, falamos disso há pouco, que as mulheres faziam bolos a Baal, o deus sol, pois vê-se pouco depois que, mais abaixo no capítulo, se o lerem, que disseram, se não adorarmos Baal, então nossas colheitas falharão, porque Baal era o deus da fertilidade. Em outras palavras, sabemos que o sol faz as plantações crescerem. Mas o profeta lhes disse, é porque vos esquecestes de Deus, é por isso que as vossas plantações não crescem. Mas eles adoravam Baal, diziam que adorariam, fariam ofertas a ele. Agora, se Baal é um deus redondo, agora, entendo isto palavra por palavra, entenderão o resto, o final desta mensagem. Deus era um deus redondo, um deus sol. Eles tinham enormes placas de latão que refletiam o sol e pareciam fogo. E então o pão que Jeremias disse aqui, que as mulheres cozinham esses bolos a Baal, e eram feitos redondos como o sol.
Bem, então eram postos sobre o altar pagão, para a comunhão, e feitos redondos como o sol ou como a lua, porque era o deus sol ou deus lua. O Baalim era, que dissemos, é o deus de toda a fertilidade, faz tudo crescer. Agora a igreja primitiva se deparou com isso quando chegou a Roma, e é dito e crido pela igreja romana, ou pela igreja hoje, ou pela igreja católica romana, a qual é chamada católica. Todos somos católicos. Nós somos a igreja católica, somos a católica apostólica. Católica significa universal. E somos a igreja universal da fé apostólica. Sim, senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era católica, universal, apostólica. A outra era católica, romana. E foi dito que Pedro, ou creem que Pedro estabeleceu a igreja romana. Quero escritura. Quero lugar em que se possa dizer que Pedro alguma vez esteve em Roma, sob quaisquer condições. Como a igreja romana disse que ele esteve lá de 41 a 46, e justo naquela época Cláudio era o imperador em Roma, o qual fez todos os judeus partirem. Leia Atos capítulo 18, e verá que Paulo, quando foi a Éfeso, encontrou Áquila e Priscila, que de fato eram judeus, e foram expulsos na época da perseguição. E estava aqui, na Palestina de novo, pois Cláudio ordenou que todos os judeus partissem, tanto cristãos quanto ortodoxos. Áquila e Priscila estabeleceram a igreja em Roma e tiveram de partir devido à ascensão de Cláudio, que tirou toda a igreja, ou os cristãos e todos os judeus de Roma. Agora, Pedro sendo bispo da igreja, e posso lhes mostrar a escritura que até pelo menos por uns 70 anos Pedro nunca esteve fora da Palestina. Bem na escritura. E vocês dizem que Pedro foi assassinado em Roma e Paulo foi decapitado em Roma. Isso é dogma. Li todos os martirólogos que pude achar e nenhum deles declara que Pedro, Paulo, qualquer dos dois, foi morto em Roma. Do mais antigos martirólogos autênticos que podemos ler, nenhum deles diz nada sobre isso. Ele não foi. É um dogma. Estou aqui para desmascarar o paganismo, assim vamos fazer isso pela ajuda do Senhor e da sua palavra, vejam, mostrar-lhes como a igreja é. Vocês condenam os católicos, mas espere um pouquinho. Agora vemos que depois que Áquila e Priscila, conforme a escritura, foram tirados de Roma, a pequena igreja foi deixada como órfã. Tudo o que havia lá eram pagãos convertidos que passaram para a igreja cristã romana, a igreja primitiva que Áquila e Priscila e outro casal haviam fundado, esta igreja, e a nutriram. Então vemos que assim que partiram, eles constituíram seus próprios bispos e pegaram sua própria doutrina, e então adotaram, para achar favor com o imperador Constantino e os que vieram depois, para achar favor, pois tinham de conseguir membros lá para participar da política da nação. Trouxeram membros da igreja e aceitavam-nos só com base em confissão perfeita, não sabendo mais sobre Deus do que algumas dessas pessoas que temos hoje nos Estados Unidos, só como uma confissão de fé, o que foi muito eles professarem a Cristo, outro Deus além de seu próprio Deus, e aí adotaram cerimônias pagãs na constituição da sua igreja. Agora, o sacerdote romano, e então adotaram isto ao tomar e preparar a comunhão. A primeira coisa que surgiu foi no preparo da comunhão. Em vez de um pão partido como o corpo de Cristo, eles o fizeram redondo como o sol ou a lua, e até hoje ainda é redondo, claro. Ainda é uma hóstia redonda e não um pedaço partido do seu corpo, é redonda e lisa. Os sacerdotes romanos hoje colocam esta hóstia redonda no altar e a chamam o corpo literal de Cristo. Agora, há uma grande divergência entre alguns desses episcopais de alto nível, assim por diante, e a Igreja Católica sobre esse assunto, se é o corpo literal ou representa o corpo. A Católica Romana diz, é o corpo literal, porque aquele era o corpo literal de Baal, o Deus Sol, que se refletia naquele pedaço de latão e o faziam redondo. Nenhuma mesa cristã tem pão redondo nela. Então, queriam virar o rosto para o leste e tal, como faziam na adoração pagã.
e introduzir mulheres e assim por diante, como sempre fizeram, como os pagãos, a deusa e assim por diante. Agora, tiraram Astarte e puseram Maria, fizeram-na a rainha do céu, tiraram Júpiter e puseram Pedro, e tiveram de criar um dogma. Para fazer isso quando Áquila e Priscila retornaram após 13 anos de reinado de Cláudio, então, quando voltaram, acharam sua igreja completamente entregue à idolatria, mas havia crescido e ficado enorme. Para fazer isso, tiveram de tirar completamente a Bíblia. Agora, sou irlandês, tenho o que chamam fatos da nossa fé, que pertence somente ao sacerdote e assim por diante, e sei disso. Em entrevistas com sacerdotes, o sacerdote não vai debater a Bíblia com você. A Bíblia é só mais um livro para ele. Quando este bispo Shin aqui disse, faz uns 2 anos, que qualquer um que tentasse crer na Bíblia era como andar por águas lamacentas. Eles não creem nela. Começaram lá e disseram, Deus está em sua igreja, não em sua palavra. Este sacerdote aqui na estrada, que veio recentemente para a entrevista, aqui do Sagrado Coração, me disse, ou esta igreja estrada acima, esqueci qual é, acho que se chama Sagrado Coração. Ele veio me perguntar sobre o batismo, Mary Elizabeth Fraser, que havia se desviado e voltado a ser católica. Ele disse, o senhor a batizou? Eu disse, sim. Disse, como a batizou? Eu disse, em batismo cristão? Ele disse, o que quer dizer? Eu disse, só há um batismo cristão. Ele disse, que quer dizer por imersão? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor a imergiu então em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu disse, isso não é batismo cristão. Eu disse, o batismo cristão é imergir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele anotou, disse, o senhor prestaria juramento também, ou esta declaração ao bispo? Eu disse, se ele não pode acreditar na minha palavra, que fique sem ela. Eu disse, não juro por nada. Estão vendo? Eu disse, não para ser arrogante, senhor, mas sei que a Bíblia disse, não jureis pelos céus ou pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e assim e tal, não devemos fazer isso. Ele disse, estranho, a Igreja Católica batizava assim. Eu disse, quando? Quando? Estão vendo? Mas eles dizem que faziam isso. Porque, francamente, eles eram, e todos éramos um no princípio. E a origem vem do Pentecostes. Esse foi o princípio da primeira igreja em qualquer parte. Qualquer um pode falar sobre isso. A igreja cristã começou no Pentecostes, com uma experiência pentecostal, povo pentecostal, batismo pentecostal. Tudo veio da igreja original no Pentecostes. Agora notem, vemos então que tiveram de se afastar do ensino bíblico para ter estas coisas, para agradar os imperadores e assim por diante, para admitir os pagãos. Agora vejam, Pedro era judeu, está certo? Poderiam imaginar São Pedro adotando a ideia de erigir ídolos numa igreja, um judeu, a quem era proibido até olhar para um ídolo? Poderiam imaginá-lo fazendo algo assim? Pedro não. Poderia imaginá-lo dizendo, todos os meus escritos lá atrás no princípio estavam todos errados, vou descartá-los agora, vou viver como espírito nesta igreja romana e vou adotar... Bem, seria um homem mudado. Portanto, para fazer isso tiveram que criar um dogma de que Pedro foi sepultado na igreja e deixou todos os mandamentos com eles e que eles eram a igreja católica original. Eles não são. Não há escritura, não há história, nem nada para provar isso, nada mesmo. Eles não foram. E aquele sacerdote pagão da primeira igreja romana é exatamente como o mesmo de hoje. Eles creem que aquele pão é o corpo de Cristo, que de algum modo Cristo desce e entra naquele pedaço de pão no altar que os camundongos levarão embora de noite. Estão vendo? Creem. É por isso que os católicos creem que se deve ir à igreja para adorar, porque Deus está naquela igreja. É por isso que se inclinam e fazem o sinal da cruz nas imediações da igreja, porque aquele pedaço de pão é Deus.
não passa de uma representação de um deus sol, Balaim, de modo algum há escritura para isso. Sim, aquela hóstia redonda no altar. Agora, portanto, eles não aceitaram o ensino cristão que Irineu, Policarpo e aqueles irmãos primitivos, Paulo. Vemos que o discípulo mais velho que viveu por mais tempo foi João. Ele ficou exilado por 3 anos em Patmos, porque tinha uma escola. Estava transmitindo ou pondo em ordem a palavra de Deus, juntando-a às epístolas. Acharam ele e seus estudiosos fazendo isso e o excomungaram por 3 anos. Depois da morte do imperador, ele foi trazido de volta e então escreveu o livro do Apocalipse. E discutir sobre Deus em sua igreja ou Deus em sua palavra, a Bíblia disse que a palavra é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Além disso, qualquer ensino de qualquer igreja, quer seja batista, presbiteriana, metodista, pentecostal, o que seja, que não fique letra por letra com esta Bíblia, está errado. Porque João disse na ilha de Patmos, o Espírito Santo, ou Cristo falando a ele, disse isto: se alguém tirar qualquer coisa disto ou acrescentar alguma coisa a ela, assim, como você vai acrescentar estes símbolos pagãos de adoração de ídolos, fazendo 3 deuses de um, e todos esses outros assuntos pagãos, sendo que a igreja primitiva nunca ensinou e era contra isto? O concílio de Nicéia, se ele era 3 substâncias ou uma substância, o grande debate, aqueles mártires chegaram lá, alguns deles com um indivíduo, o bispo, pregadores pentecostais, por impor as mãos nos enfermos, punham uma barra em seus braços e puxavam seus braços para trás assim, outros de pé, onde pegavam uma espada e arrancavam seus olhos. Parecia um bando de mártires que defendiam esta palavra. Aleluia! Eles misturaram seu sangue com os dos profetas do passado. Esta palavra, irmão, é a palavra de Deus. Quando estes pagãos se converteram, trouxeram esses símbolos para o cristianismo, já não pode usar a Bíblia, porque a Bíblia desmascara isso. E hoje em dia lhe dirão que não creem nela. Dizem, está bem, mas a igreja é a palavra suprema. Bem, vemos o mesmo com os pentecostais. Não condene os católicos quando somos culpados como eles, os metodistas, os batistas e cada um deles. Vocês metodistas, tão santos, então por que mataram Joseph Smith? Esses são os Estados Unidos. E o direito de adorar? Não creio no que Joseph Smith disse, mas vocês não tinham direito de matá-lo. Isso mesmo, o Mormon. Vocês batistas, quantos vocês encobriram? O resto de vocês. E pentecostais, tão culpados quanto os demais, tornam-se presunçosos e um monte de hipocrisia. E em vez da humildade e do poder do Espírito, vocês têm a palavra sem o Espírito. E causam mais dano do que se fosse como os demais. De volta às suas cerimônias pagãs com todo tipo de ideias trinitarianas e tantas outras coisas, vocês não podem provar isso pela palavra. A palavra é contra isso. Quão lamentável, quão lamentável. Assim, quando formaram a primeira igreja de Roma, o cristianismo, tiveram de descartar a Bíblia. E para adotar estas cerimônias, para fazê-lo, tiveram de ter algum tipo de base. Portanto, disseram, Pedro foi o primeiro Papa de Roma, e ainda permanece assim, dizem. Bem, digamos que ele foi. Será que Pedro voltaria atrás nas palavras do Pentecostes? Poderia imaginar um judeu pondo ídolos? E quando posso lhes provar pela palavra escrita da Bíblia exatamente os dias e anos que Pedro nunca deixou a Palestina, exceto uma vez, e foi para a Babilônia junto ao rio Eufrates, nunca esteve em Roma, pelas Escrituras. Assim diz o Senhor, é tudo uma ideia pagã. Agora, vamos trazer isso para o protestantismo. Veja o Pentecostes sem tirar a palavra, fique com essa palavra, e estará sempre certo. Saia desta palavra e ficará sem rumo. Aqui faz um tempo, numa grande reunião com uma grande escola pentecostal, uma mulher se levantou falando em línguas e interrompeu o apelo ao altar. E aquela noite, quando voltei, Billy se encontrou comigo lá fora e disse, sabe de uma coisa?
aquela mulher disse que tinha outra mensagem que ia entregar esta noite. E olhei para a mulher, cabelo curto, com um vestido tão justo que parecia que se espremeu toda para entrar nele, sentada ali, arrumando o cabelo, puxando as meias para cima. Eu sabia que ela ia se levantar, e se levantou. E eu disse, sente-se. Ela simplesmente continuou. Eu disse, está me ouvindo? Sente-se! Oh, que coisa! Quando saí aquela noite, havia 4, 5 daqueles sujeitos lá com ela que se encontraram comigo e disseram, o senhor entristeceu o espírito. Eu disse, qualquer espírito que eu entristeça com a palavra de Deus deve ser entristecido. Eu disse, a Bíblia não disse que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta? Se ela está testificando, sendo que profecia que falar em línguas é profecia, se for interpretado, eu disse, então que espere até eu terminar. Então pode falar. Ele disse, mas o senhor está ensinando a palavra. Eu disse, é isso que estou defendendo. Ele disse, ela tinha algo fresco e novo do céu, algo diferente disso. Se isso não é voltar ao catolicismo romano, não sei o que é. Que a palavra de todo homem seja mentira, e todo espírito seja mentira, e a palavra de Deus seja verdade. A palavra de Deus primeiro. O que há hoje é que tem tantas revelações e coisas falsas. É se prostrar lá e abrir o coração a demônios, em vez de ficar com a palavra de Deus. É aí que está o problema, é isso. Pessoas honestas, sinceras, boas pessoas, mas não aceitam que lhes diga nada. Bem, nós cremos nisso como o povo pentecostal, ou nós cremos nisso como o povo batista. Eu creio nisto porque é a palavra de Deus. Desafio qualquer um a me corrigir nisto. Estão vendo? Isso mesmo. Esta é a palavra. Fique com isto. Isto é verdade. Assim, formaram a primeira igreja católica romana. E em vez de chamarem a ele de bispo, como sempre o chamaram, agora o chamaram de padre. Ainda chamam. E dizem aqui, vocês têm de admitir que essa hóstia é o corpo de Cristo. E neste caso o sacerdote é um Deus, pois Deus é obrigado a obedecer à voz do sacerdote, que transforma essa hóstia no corpo literal de Cristo. E então, homens inteligentes deixam que eles enfiem isso goela abaixo. Oh, que coisa! Oh, como... Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros bispos, ficaram com a palavra. Eles se posicionaram naquele mesmo concílio de Nicéia, permaneceram fiéis àquela palavra lá. Sim, Senhor! Eles vieram como mártires, tudo mais, mas ficaram com aquela palavra. Não queriam nenhuma idolatria. E quero que alguém me mostre onde São Patrício foi católico romano. Não existe isso. Ele protestou contra aquela igreja romana. Era sobrinho de São Martin. Estava lendo aqui uma mulher que escreveu Haseltine, senhora Haseltine, extratos do concílio de Nicéia. Disse que foi a ficha de Oxford, ver a ficha pegar a vida de São Martinho. E esse indivíduo disse, mas ele não foi canonizado pela igreja romana. Certamente que não. Ele protestou contra. E São Patrício também. O homem que ficou com a palavra de Deus e criou suas próprias escolas, eles se afastaram daquele tipo de coisas. Agora, vemos que assim é hoje. A igreja romana continua com seu mesmo pão redondo, crendo que Cristo desce e entra. E escutem, sabiam que o sacerdote bebe o vinho? Quando devem tomá-lo uns com os outros? Ele passou o cálice uns aos outros. Mas na forma pagã o sacerdote bebe o vinho. Estão vendo? Vocês ainda... É tudo pagão. Exatamente. Eles não se importam. Diz-lhe, não vou falar com você sobre a Bíblia. Aquele ministro, o sacerdote, me disse aqui, disse, Sr. Branham, o senhor está tentando falar sobre uma Bíblia, eu estou falando sobre uma igreja. Eu disse, Deus é a palavra, certo? Agora, muito bem. Vemos nisso até hoje que é por isso que o católico romano tem de ir à igreja para adorar. Eles são ensinados que Deus está nesta hóstia redonda, a hóstia no tabernáculo, estão vendo? Não podem ver que isso é pagão? Claro que é.
Não pode ver que pessoas que adotam qualquer coisa contrária a esta palavra, são do mesmo grupo? A Bíblia, em Apocalipse 17, não chamou a Igreja Católica de meretriz? Não chamou os protestantes que ela era a mãe de prostitutas? A mesma coisa. Ela distribui doutrina do seu cálice de imundícia, da abominação de suas fornicações, sujeira e imundícia, a invenção de meros homens, em vez da palavra do Deus vivo que é verdadeira e inadulterada. Ó Deus, tem misericórdia de nós! É a minha oração. Irineu disse, escrevi uma nota aqui do que ele disse. Disse, a palavra de Deus é como uma fina coleção de joias lindas e grandes que foram colocadas para se formar uma estátua de um rei grande e poderoso. Mas, disse, credos, dogmas, denominações tiram aquelas lindas joias e fazem disso a forma de um cão, engano ignorante da palavra. Fazem isso para corromper os caminhos de Deus e trazer opróbrio sobre isto. Aleluia! Quando tenta fazer a palavra de Deus dizer algo para se enquadrar em sua organização, você está tirando as joias do corpo do grande rei e fazendo disso uma imagem de cão, ou de uma raposa, ou de um porco, ou algo assim, e engano ignorante da palavra. Aleluia! Há alguns que têm o Espírito de Deus, que tomam posição pela palavra encarnada. Deus, aumenta nossos membros. A palavra, nada além da palavra. Tome essa palavra onde Jesus disse ali, todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Onde disse, batizai em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tornam Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses. Tomam todos os tipos de dogmas e inventam todos os tipos de coisas, e aspersão em vez de imersão, tudo. Fazem disso algum tipo de espojadouro feito pelo homem, em vez de colocar na joia, no grande rei, Cristo. Oh, aleluia! É Deus encarnado, Cristo! Eles corrompem os caminhos de Deus, deixam as pessoas se juntarem à igreja, mulheres com cabelo cortado, usando maquiagem, com vestidos de aparência escandalosa, homens tão efeminados que deixam uma mulher conduzi-los por aí pela orelha, vêm à igreja e fazem jogos de azar e todos os tipos de coisas corruptas, e pregadores, e assim vai, nas margens com mulheres nuas de roupa de banho e indo nadar, fumando cigarro e chamando-se de servos de Deus, quando esse templo é um templo santo dedicado a Deus, não a imundície do mundo. É verdade. Mas tomaram as joias de Deus e fizeram disso um porco, ou uma raposa, ou um cão, ou uma doninha, ou algo assim, e alimentam com isso os sem instrução, os ignorantes. Obrigado, Doc. Eu tinha um lenço aqui, mas não pensei em usá-lo. Sim, é o que fazem. Irineu estava tão certo. O que Deus pensa de tudo isso? É como tentaram dizer, oh, isso não importa para ele. Importa sim para ele. Está importando. Por que ele disse a Jeremias as coisas que disse então? Por que ele disse isso? Importa sim. Deus tem uma maneira. E se Moisés dissesse, tirarei o chapéu em vez dos sapatos? Ele nunca teria visão. Você tem de vir da maneira de Deus. Deus tem uma maneira. Há tanto que poderíamos dizer. Vamos abrir só em uma escritura aqui. Tenho muitas delas anotadas. Vamos abrir em Números 25, só por um minuto. Números 25, veremos se importa para Deus ou não. Vejamos se importa, se esses credos, dogmas e assim por diante importam. Ele é um Deus bom, ele ignora tudo. Não ignora. Ele estica uma linha e passa um prumo e você tem de chegar a isso. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Escutem. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não admira que ele tenha dito, não ores por esse tipo de gente. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os
ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. Matem cada um deles. Deus quer ser Deus. E se não for Deus, não vai ser o segundo lugar. Ele não tem de deixar Baal e algum dogma feito pelo homem, alguma teoria de algum homem, ou alguma ideia de um credo, ou alguma ideia de uma denominação, ficar no seu caminho. Ele é Deus. E mesmo dessas pedras ele pode levantar filhos a Abraão. Ele não tem de ter as denominações de vocês. Não tem de ter suas grandes sociedades, suas escolas e coisas tais. Ele toma o que pode pegar em sua mão, que nada é, sopra o fôlego de vida nele e se torna algo que o sirva. É o que torna Deus. Claro que importa para Deus. Você diz: não importa. Importa sim, claro que importa. Papa Leão, o Grande, reinou de 440 até 461. Ele achou que estava fazendo exatamente o que era certo, entrou na igreja. Antes dele foi Vítor, e ele também foi um traidor, e entrou lá, e como entregou os cristãos à morte e tudo mais. E então, quem começou tudo isso pondo como assassinato legalizado? Sabe quem foi? Santo Agostinho de Hipona. Foi ele mesmo. Santo Agostinho teve oportunidade, certa vez, conforme a história, de se tornar um grande homem e ser cheio do Espírito Santo. Ele se sentou na parte de trás do pátio, em Lyon, França, naquela grande escola onde Irineu tinha ensinado, e os demais, e São Martinho. Ele se sentou no pátio dessa escola e o Espírito Santo veio a ele, mas se recusou a aceitá-lo. Então, o que ele se tornou? Filho do inferno 2 vezes mais do que era para começar. Ele foi direto para Hipô, na África, e lá estabeleceu sua escola e foi... Mostre-me. Posso mostrar-lhe a história? Foi ele que deu palavra de aprovação de que não tinha problema em entregar qualquer herege à morte que discordasse dos dogmas da Igreja Romana. Santo Agostinho de Hipona. Há um estudioso da Bíblia aqui, ou alguém que tenha lido história que sabe que é a verdade? Levante a mão. Sim, estão vendo? Claro que sabem. Santo Agostinho de Hipona. Foi ele quem deu o veredito de que não havia problema matar hereges que discordassem da Igreja Romana, aprovando aquelas doutrinas pagãs de se afastarem da Bíblia e estabelecer uma adoração ao Deus Sol. Sabe o motivo do cristianismo estar... Sabe de onde tiraram o Natal? Cristo nasceu em abril. Mas o que fizeram? O sistema solar está indo mais devagar agora à medida que se afasta, cada dia ficando um pouco mais longo, ou um pouco mais curto, e um pouco mais curto, e de 20 até 25 é quando Deus Sol fazia aniversário. Eram só uns 5 dias aí. Era quando tinha o circo romano naquela época, a celebração do aniversário do Deus Sol naquela época. E agora, estão vendo o que vocês têm agora? Disseram para pegar o Deus Sol, torná-lo o Filho de Deus. E para começar, tudo isso é pagão. E as pessoas nas ruas com seus sapatos de salto alto e estão se requebrando para lá e para cá nas ruas e correndo às lojas. E aqui, outro dia minha esposa estava me contando. Alguém disse: não sei o que comprar para papai. Disse: meu irmão vai lhe comprar 1 litro de uísque, e o outro disse que ia comprar champanhe. E um disse: bem, vou lhe comprar um kit de pôquer. Celebração do Natal. Pagã. Adoração do diabo. Muito bem. Mas Agostinho aprovou isso. Se quiserem procurar no Schumacher, no escrito de Schumacher, S-C-H-M-U-C-K-E-R, a gloriosa reforma de Schumacher. Aqui está o que declarou que, a partir do tempo em que Santo Agostinho de Hipona deu este veredito à Igreja Católica, isso escancarou as portas para matarem qualquer um que quisessem que negasse aquela igreja pagã. E desde a época de Santo Agostinho,
cerca de 300 anos depois de Cristo, até 1850, o grande massacre da Irlanda, havia 86 milhões de protestantes mortos pela Igreja Católica. Está no martirológio romano, 86 milhões. Agora, discuto com o historiador, foi ele que disse isso. Só estou repetindo sua palavra. Todos que discordavam do dogma católico. Não católico, a palavra católico, eles não merecem esse nome. São pagãos romanos. Não aquelas preciosas pessoas. Há dezenas de milhares daquelas pessoas lá, tão sinceras quanto qualquer outro idólatra é. Elas pensam que estão adorando Deus, quando, de volta à palavra, estão num ídolo, com ídolos por todo lado, vejam. Muito bem. Eram dogmas romanos. E escutem, quero afirmar algo aqui. Eu já estava me adiantando. No ano de 1640, quando a matança da Irlanda ocorreu, sob os juristas romanos e os sacerdotes, 100 mil dos convertidos de São Patrício foram mortos. Se São Patrício era católico romano, então por que mataram seu próprio povo? Era gente que trabalhava em fábricas e tudo mais. Isso mesmo. 100 mil no martirológio, que entregaram à morte porque discordavam do ensino. Estive em algumas das igrejas de São Patrício, na Irlanda do Norte. Sim, senhor. Tive o privilégio de ver isso. Era um salão grande, velho. Eles não tinham aqueles ídolos em exposição e derramando coisas em seus pés e pagando para aquelas pessoas voltarem e entrarem naquele ídolo. Maria, Ave Maria e Mãe de Deus. A mesma coisa que faziam a Astarte, enfeitiçando o espírito de Maria. Só 2 ou 3 anos atrás, a Igreja Católica deu início a um novo dogma de que Maria ressuscitou dos mortos e foi para o céu. Quantos se lembram disso? Oh, todos vocês se lembram? Claro, os jornais estavam repletos disso. Dogmas. Está edificada sobre dogmas, e nem um pingo de verdade em parte alguma. Agora, vocês protestantes estão iguais a eles, que se recusam a receber a palavra de Deus. É dogma da igreja protestante, tal como é da igreja católica. E estamos completamente errados até que retornemos à palavra do Deus vivo. Isso. Vocês das Assembleias de Deus, vocês da Quadrangular, vocês da Unidade Pentecostal, da Trindade, o que sejam, voltem para a palavra de Deus. Abandone alguns desses ídolos denominacionais aqui, esfinges denominacionais. Eles se enfeitiçam, o espírito do diabo, entrando nesses ídolos denominacionais. Sabiam disso? Denominação é um ídolo. Você diz, você é cristão ou sou presbiteriano? Você é cristão ou sou metodista? Você é cristão ou sou pentecostal? Isso não significa mais do que se você dissesse que é um porco, ou um cão, ou um gambá. Não tem nada mesmo a ver. Isso mesmo. O que precisamos fazer hoje é voltar à palavra de Deus. Agora, desses trabalhadores de fábrica e preciosas pessoas da Irlanda do Norte, de São Patrício, onde todas as suas escolas estavam, sabia que seu nome não era Patrício? Seu nome era Sucatus. Ele foi raptado quando garoto. Suas irmãs foram mortas e ele retornou porque treinava cães para tocar porcos e tal. Assim ele fez. Quando fez isso, então ele achou seu caminho de volta para casa, a seu pai e sua mãe, e deu início a uma escola. E a escola na Irlanda do Norte nunca aceitou o Papa como o Supremo Vicário de Deus. Eles não criam nisso. Ficaram com a palavra. Deus abençoe aquele bendito santo São Patrício, grande homem. E vocês os ouvem dizer que São Patrício afugentou todas as cobras da Irlanda. Leiam a história e vejam o que foi. São Patrício cria em falar em línguas. São Patrício cria em pegar nas serpentes ou beber coisas mortíferas. E quando ele podia pegar uma cobra e jogá-la para fora do seu caminho, disseram, ele afugentou as cobras da Irlanda. Foi porque ele cria em pegar nas serpentes e nada fariam dano. Sim, ó claro. Eles não tinham esses enormes santuários. E o que iria um santo
o que Irineu faria hoje? O que São Patrício faria hoje, ao ver as centenas de bilhões de dólares investidos no catolicismo romano para construir grandes igrejas, estátuas de $1 milhão e tudo mais, tal como os protestantes estão fazendo? Outro dia fiz uma afirmação e deixou todos perplexos. É por isso que estou segurando esta fita. Deixe-os em paz. O cego guia outro cego. Deixe que caiam na cova. É só o que se pode fazer. Veja, quando lhes contei sobre apelos ao altar, que não havia isso na Bíblia de apelos ao altar. Espaço em branco na fita. É da sua santidade. Ao nos humilharmos à sua morte, considerando-nos nada, então o Espírito Santo chega e nos levanta. E não confiamos em nós mesmos porque não podemos fazer nada, mas com Ele podemos fazer tudo. Nós, a sua imagem, uma imagem viva de um Deus vivo. O que você, quando se rende a Deus e Deus entra em você, o que isso torna? Uma imagem viva de Deus. Não uma estátua morta posta na esquina, não uma denominação na sede em Washington, na Confederação de Igrejas, não. Essa é uma estátua morta e um credo morto, mas uma imagem viva no indivíduo. Outro dia alguém estava ensinando, ou recebi uma anotação, e alguém disse que se um homem não era salvo, se um homem era salvo e sua esposa não era salva, eles iriam no arrebatamento? A mulher não poderia ir no arrebatamento? Não haveria isso de uma mulher ir no arrebatamento porque eles são um? Bobagem. Jesus disse, estarão dois numa cama, e eu tomarei um e deixarei outro. É um assunto individual entre você e Deus, rendendo o seu corpo, quer mamãe, papai, filhos, qualquer outro, receba ou não. Amém. Oh Deus, este mundo corruptível, sujo e imundo, essas igrejas sujas e imundas chamadas igrejas, essas organizações sujas e imundas, esses credos sujos e imundos que são contra a palavra de Deus. Oh Deus, traz uma pessoa humilde em algum lugar e limpa-os, e levanta-os aos lugares celestiais e mostra-te Deus Todo-Poderoso. Amém. Que coisa corruptível veio a ser. Somos feitos participantes da sua santidade. Nós, a sua imagem, somos imagens vivas de um Deus vivo. Então, mortos para o eu, ressuscitados com Ele. Agora, escutem isto. Sua palavra feita carne de novo em nós. Oh, irmão Neville, vejam, o que é isto? Não o Deus mítico e imaginário por aí, mas o Deus vivo. Que é o Deus vivo? A palavra em você fazendo-se real. Ufa, glória a Deus. Oh, sei que acham que sou um santo rolador, talvez seja, mas, irmão, está vendo? Triunfou sobre cada denominação, triunfou sobre todo o paganismo, um Deus vivo manifestado num templo vivo, e a palavra de Deus, que é Deus, é feita carne em você. Por quê? Você está sentado nos lugares celestiais, triunfou sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Oh, gosto demais disso. Tenho de omitir algo e continuar. Agora escutem. Então, o menor dos seus crentes, não importa por quanto tempo ou quem pequeno seja o que for, o menor dos seus crentes, nele, tem todo o mal abaixo de si. Estão vendo? Olhem, Cristo é a cabeça do corpo. Está certo? Bem, onde a cabeça estiver, o corpo está junto. Glória! Aonde minha cabeça vai, leva meu corpo consigo. E onde Jesus está, a igreja está com ele. Amém? Ele não sai da sua palavra, ele fica em sua palavra, vela por ela para manifestá-la. Sua igreja está com ele. E olhe, você diz, mas irmão Branham, eu sou o menor. Essa é a sola de seus pés. Mas lembre-se, ele triunfou com você sobre cada detalhe, mesmo se você for a sola de seus pés. Toda enfermidade, todo o diabo, todo o poder, mesmo a própria morte, estão sob os seus pés, sob você, oh glória! Não sinto como tendo 52 esta manhã, isto é verdade. Se apenas puder fazer esta igreja ver isso, irmão, seremos uma igreja triunfante, crentes nele, todo o mal sob ele, oh glória! Vou parar por aqui, começarei de novo da próxima vez.
Ouça isto. Você diz, irmão Branham, não tenho poder. Eu também não. Não tenho poder. Bem, irmão Branham, sou fraco. Eu também. Mas não estou dependendo da minha força. Não é a minha força. Estou dependendo da minha autoridade. Veja, minha autoridade, dada a mim. Não sou eu forte. Eu não sou forte. Ele é o forte. E eu sou dele. Aqui, digamos assim, por exemplo, aqui está o trânsito pela rua, no cruzamento da Rua 4 com a Broadway em Louisville. Zum, 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 o mais rápido possível. 100 km por hora por essa rua. Todos correndo, apressados e agitados. Um homenzinho sai lá, ergue a mão. Irmão, os freios cantam. Bem, esse homenzinho não tem poder suficiente de parar um só daqueles carros, mas tem autoridade. Glória! Não é o poder dele. Ora, se um daqueles carros o atropelasse, acabaria com ele, mas basta que levante a mão. Por quê? Os motoristas de carro reconhecem aquele uniforme. Oh, irmão, eles reconhecem aquele uniforme, os freios cantam. Por quê? Vem a autoridade dele, vem o que está por trás dele. O sistema inteiro municipal está por trás dele. O cumprimento da lei municipal o ampara. Aquele uniforme representa isso. Ele é diferente, sim senhor, porque é um policial. Ele grita, pare! Bem, se um daqueles carros passasse, zoom, e o pegaria rápido, mas melhor não tentar. Olha o que está por trás dele. Canta os freios e derrapam. Ele nem tem de dizer nada, é só levantar a mão. Isso basta, claro. Sua autoridade vem do cumprimento da lei, ela toda o ampara. Ele próprio é fraco, mas o que o ampara? É isso que é seu traje, ele está todo trajado com uniforme. É o que não o ídolo, mas o que o indivíduo deve vestir. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus, amém, o capacete da salvação, este enorme escudo do tamanho de uma porta, da fé. Oh, irmão, não é o que ele é, mas o que representa. É o que o policial, não é aquele homenzinho lá de pé, ele é só um homem comum, mas o que ele representa. Nossa armadura é Jesus Cristo. Sim, Senhor. Todos os demônios fazem cantar os freios quando vem isso. Quando vem essa armadura completa de Deus, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, amém, que a vem chegando direto do trono de Deus, vestido com a armadura completa da sua ressurreição, amém. Não que você seja forte, você não é nada, é o que ampara você. Por quê? Você está morto. Você ingressou no exército, ingressou na polícia, você vai cumprir a lei e controlar esses demônios. Isso mesmo, você está na polícia, tudo ampara você. Veja, se você é considerado morto, você não é nada, não conseguiria parar nada. Mas sua autoridade que lhe foi dada, porque você ressuscitou e está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O diabo reconhece isso, tudo canta os freios quando aquelas mãos se erguem. São Martinho, certa vez, num pátio, havia um homem lá fazendo estragos, um demônio. Com mordidas, ele arrancava pedaços das pessoas assim, e estavam correndo, ele tentava matá-las. Arrancou um grande pedaço, tinha grandes presas, dentes, arrancava grandes pedaços de carne assim, enquanto faziam desordem. Espaço em branco na fita. Em adoradores, e os dias que ele viu à frente, e sabia que seria assim, quando ele próprio seria expulso da sua própria igreja, a igreja de Laodiceia. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquela organização o expulsou e fizeram isso hoje, mas ele está à porta para bater. Oh Deus, que os membros de seu corpo percebam hoje que estamos na igreja triunfante. Estamos em Cristo. Estamos assentados acima de todas essas coisas do mundo. Por que nossas mulheres iam querer cortar o cabelo? Deus, isso mostra que algo está errado. Por que iam querer se expor em coisas sensuais? Por que nosso povo teria fome no coração de ouvir um sujeito como Elvis Presley ou alguns desses jovens mundanos assim, se levantarem lá com uma guitarrinha e aquela musiquinha estridente e fazer nossas jovens rebolarem e tirar as roupas íntimas e tais? Deus, então esse rapaz afirma ser pentecostal. Oh Deus, o que é? Veja este Pat Boone, que afirma
pertencer à igreja de Cristo e todas essas coisas vulgares e sujas, Deus, chamando-se de a igreja de Cristo. Deus, compreendemos que o emblema de autoridade não é o nome de uma denominação, mas o poder da ressurreição de Cristo em cada vida individual. Deus, que este povo aqui esta manhã se esforce para entrar nisso. E se esta fita algum dia chegar ao país em que as pessoas estão, Senhor, que elas saibam que isto não foi dito por maldade, porque eu mesmo estaria errado, mas para que a igreja seja triunfante e entenda o seu lugar, para que vissem onde todos esses ídolos, onde a igreja católica saiu abertamente e tornou isto um ídolo. Os protestantes o tornam uma organização e eles não são melhor, negando a palavra, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deus, quão verdadeira é a tua palavra, cada palavra. Agora, rogamos, Pai, que perdoes os nossos pecados e que esta mensagem penetre fundo nos corações e que as pessoas, que esta igreja, enquanto este pequeno tabernáculo agora está no processo de construção de uma igreja, que eles nunca busquem algo belo, mas só o suficiente para abrigar o povo. Deus, que nunca venham a olhar e dizer: pertencemos ao grande tabernáculo que tem grande cúpula em cima. Deus, permite que seja um local vazio, que nunca percam de vista o objetivo, Jesus Cristo. Que siga Ele o que preencha o tempo deles, e então o poder e o fogo do Espírito Santo cairão no altar de seus corações. É aí onde o verdadeiro altar está, Senhor, é no coração de cada indivíduo. Rogo esta manhã que esta palavra cause grande impacto no altar de cada coração, que nunca se afastem dela, que venham sãos e sensatamente ao Evangelho, crendo nas palavras, e não abram o coração a poderes demoníacos, ou sensações, ou gritar, ou saltar, ou alguma manifestação, alguma forma física, ou algo assim, mas ao real, verdadeiro e amoroso Espírito de Cristo, onde Ele se manifeste em amor e poder. Concede, Senhor, cura os enfermos e os aflitos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.